Muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. É mais uma live desse dia 19 de janeiro de 2020. Hoje a live é diferente, que eu estou aqui no monte de oração. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Fábio Felipe, que se inscreveu no nosso canal, tem recebido o nosso conteúdo, tem ouvido a nossa mensagem. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida e em nosso favor. Hoje é o 19º dia de 11 meses, porque já vai para finalizar o mês de janeiro. E graças a Deus estamos aqui mais uma vez falando das coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça. Nessa manhã estou aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Nós somos do Ministério Apostólico Santuário de Adoradores e temos assim levado uma mensagem, uma palavra que venha mudar mesmo circunstâncias, situações, e talvez alguns não entendam a mensagem que nós propagamos, porque a mensagem apostólica é uma mensagem forte. A Bíblia é uma palavra forte. Só que tem pessoas que, para aquilo que a Bíblia diz, elas têm fraquezas, têm desânimos, têm desmotivações. Só que eu sempre digo na igreja que tem pessoas que elas são motivadas para fazer aquilo que é errado e não falta força, não tem dia, não tem tempo, não tem hora, não tem momento. E a disposição para fazer as coisas erradas são, grandes. Agora, quando diz respeito às coisas de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus, há uma dificuldade de entender isto. E eu trago sempre uma mensagem de reflexão, a pessoa pensar mesmo quem ela é, porque nós representamos alguém nessa terra essa que o Senhor nos fez, e as pessoas conseguem misturar, sabe, espírito com alma, com corpo, e com isso atrapalha o propósito. Se nós somos um com Jesus, não podemos ser diferentes, temos que ser semelhantes. E tem pessoas que usam o texto de Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, que o Senhor fala que faria o homem a sua imagem e semelhança. E tem muitos que querem fazer do ser a sua imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança, ela tem que expressar a glória de Cristo. A minha imagem e semelhança tem que expressar a presença de Jesus. Mas, infelizmente, alguns não entendem isso, por isso que muitos estão ainda rodeando, estão ainda olhando a bênção, mas não se apossando dela. Eu sempre digo que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como Paulo mesmo disse. Só que as pessoas esquecem que nessa terra onde Satanás tem distraído muitos com a própria internet, com o próprio WhatsApp, com o próprio Facebook, tem pessoas que são escravas nessas redes virtuais, na rede social, coisa nenhuma. E o meu objetivo aqui é trazer para você uma reflexão, porque conforme eu faço você refletir, eu também reflito, eu também penso, eu também peço, eu também busco, eu também quero. Só que, infelizmente, tem pessoas que não querem. É uma questão de querer. Falei ontem na mensagem que Deus não viola portas. Deus não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele promete entrar e cear com você e você cear com Ele. Ou seja, Ele quer ser um com você. Mas até quando você quer que Ele seja um? Até quando? Nós lemos lá em Gênesis capítulo 39, que José, no cárcere, Deus fez ele ser simpático e atrair a atenção do carcereiro e colocá-lo como auxiliar para cuidar dos encarcerados. Interessante que José, ele foi para o cárcere de forma injusta. Ele foi de forma injusta, mas tinha o justo juiz que julgava a causa de José. Às vezes nós ouvimos coisas, ouvimos palavras
que a gente sabe que não são palavras verdadeiras. São palavras que têm um propósito de nos atacar, de nos paralisar, de nos impedir que avancemos. E às vezes até as discussões que você tem, às vezes até o bater de boca que você bate com alguém que não entende aquilo que você está fazendo, torna-se para você realmente um cárcere. Porque o maior cárcere do ser humano não é as quatro paredes com grades. O maior cárcere do ser humano é a sua mente. E Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, com certeza nós somos livres. Livres para adorá-lo, para servi-lo, para se dedicar a Ele e ser para Ele. E diz a palavra que o carcereiro viu simpatia em José. Aleluia! Quando você está debaixo de oração, de perseverança, está debaixo de uma palavra, você entende que aquilo que você fizer, ainda que você não entenda a forma que você está fazendo, Deus está vendo. E nessa manhã, estou aqui falando daquilo que vem do céu para a minha vida e para a tua vida. E eu creio que Satanás, que o seu adversário, que o seu inimigo, ele pode tentar, só que ele vai tentar e vai cair. Por que Deus era com José? Porque José não entendia aquilo que via, mas também entendia que não era algo normal. Guarde bem isso. O que é anormal que vem de Deus para a tua vida, não seja um cético nem um incrédulo. Mas eu não entendo. Você não tem que entender. Você tem que crer. E a gente sabe que as coisas de Deus, a princípio, não tem como entender. E o grande problema nosso é a nossa lógica. Deus, Ele te fez racional. Não é para você andar no racional. Deus te fez racional para você entender o que Ele está falando e ser espiritual para aquilo que Ele está te dando. Aleluia! Aleluia! Isso é bom você meditar e refletir. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, 3 ou 10 ou 4, depois você leia, que embora eu seja de carne, mas eu não posso andar segundo a carne. Aí Paulo fala, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas. O que é sofismas? Argumentos sem fundamentos. O que é um sofisma? Argumento sem uma base. E você tem ouvido muito sofisma, ouvido muita conversa fiada, muito blá blá blá. E às vezes acabamos dando ouvidos à voz errada. Lembra no Éden? Qual foi a ordem? Pode comer todas as árvores, menos aquela. Deus ainda disse, aquela árvore você não pode comê-la. E quem veio falar com Eva? Que Eva parou para ouvir. Você sabe quem foi, não sabe? É o adversário, que é estrategista em mexer com a sua lógica. Eu falei um dia desse na igreja sobre a lógica, a razão e o espírito. Quando Deus falou para Abraão que Abraão ia ser pai, o que Sara quis dizer quando sorriu da palavra? Isso não tem lógica. Realmente, tem coisas em nossa vida que não tem lógica. Sabe por que não tem lógica? Porque eu não ando segundo a lógica, eu ando segundo o Espírito, segundo a palavra. Eu não ando segundo aquilo que os outros falam, ainda que falem. Papagaio fala, macaco imita, calopsita canta. E, no entanto, não tem razões. Você tem razão para pensar no que eu estou falando. Você tem razões para entender o que eu estou falando. E, no entanto, eu falar e você fazer é uma grande diferença. Deus não chama racionais para entender o espiritual.
E Paulo fala, o espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não é algo que você vai ficar... Não, tem muita gente que pensa que ficar velho com a promessa é não usufruir daquilo que foi prometido. Pelo contrário, eu tenho 53 anos, ainda que eu passe pelas aflições, pelas tribulações, pelas guerras, eu estou caminhando em direção e há um alvo. Caleb tinha 84 anos quando houve a divisão das terras através de Josué. E ele disse, Josué capítulo 14, e disse Caleb para Josué, há 45 anos, ou há 44 anos, ou há 40 anos, ou seja, o tempo que foi, Moisés, diz o texto, Josué capítulo 14, leia, Josué, o homem de Deus, disse que onde eu colocasse os meus pés, seria meu por direito. E o que disse Caleb? Hoje eu tenho 84 anos. Aleluia! E o meu vigor para ir para a guerra ou para voltar dela é o mesmo. Aleluia! Aí veja o que ele diz. Porque eu perseverei em seguir o Deus de Israel. Aleluia! Atos 2, 42 ao 47, sabe o que diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Rebanto cobarrobando me derrebedacai, rinidibaço e terroço de camanto robandara decai. Quando eu persevero naquele que está falando, ainda que eu não estou vendo, meu filho, se você perseverar, se você não aceitar a imposição e a posição das trevas, se você não aceitar a imposição das trevas, nem a posição dos demônios, com certeza você vai ver a glória do Senhor brilhando sobre os teus caminhos. Mas você não conhece a minha luta. Ainda bem que eu não conheço a tua luta, meu filho. Porque aquele que luta com você, está por você, com você e irá com você. Aleluia! Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia! Aleluia! Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu estou aqui meditando junto com você, porque eu vim a esse lugar, porque eu tenho uma certeza que não é o lugar que fará a diferença, mas esse lugar chamado gente é que faz uma grande revolução. É muito lindo saber que esse Deus, é Ele que peleja por nós. Quando Jeosafá foi ameaçado por Senaqueribe, o Senhor disse, usou Jaaziel, 2 Crônicas, capítulo 20. Ouve, Judá, Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, nessa peleja, não tereis que pelejar, olhai e vede o livramento do Senhor. Quando Josafá foi ameaçado, para onde que ele foi? Ele foi reclamar, ele foi murmurar, ele foi resmungar, ele foi falar com o vizinho? Não, ele foi, como estou fazendo aqui nessa manhã, ele foi para a oração, ele foi buscar a face do Todo-Poderoso. Nessa manhã, não vai ser amigos que vai resolver o teu problema. Nessa manhã, não vai ser colegas que vai resolver a tua causa.
como diz em Lamentações capítulo 3, põe o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Essa palavra talvez é o intervalo. É o intervalo que Deus te dá para você se posicionar. Quando você receber, você não ser roubado. Porque para ser roubado, é só você não entender aquele que está falando com você. Para você ser roubado, é só você não entender que ele já falou, está dito e ponto final, não se fala mais nisso. Vamos partir para outro assunto. Quantos fica remoendo conversa? Fica remoendo como discípulo a caminho de Emaús, Lucas capítulo 22. Eles ouviram que havia, mas não entenderam quem caminhava com eles. Jesus caminhava com eles. Eles ainda assim estavam com as suas mentes totalmente voltadas para o problema e não para aquele que estava resolvendo. Aleluia. Aleluia. Estou falando com você nessa manhã, começando por mim a palavra. É uma palavra rema. É uma reflexão sobre aquilo que Deus é na minha vida e na sua vida. Não adianta você reclamar do que você está passando. Hoje é o 19º dia do primeiro mês de 11 meses. Eu sei que para alguns entender o que eu estou falando é difícil. Deus não é sentimento. Deus é espírito. E se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei como é que você está nessa manhã, mas eu sei como eu estou nessa manhã. Davi sabia o princípio de adorar a Deus em meio às guerras. Davi não se encurvava diante de circunstância. Davi não se comovia com aquilo que ele via, porque Davi foi forjado no fogo de Jeová. Davi foi levantado do pasto, do campo. Davi, antes de matar gigantes, ele derrubou ursos e leões. Então talvez você ainda está derrubando urso e matando leões. É o teu pré-vestibular para você fazer a prova e ser aprovado. Matar leão e matar urso é o pré-vestibular. Aí vem o vestibular, aí vem a prova, depois vem a aprovação. Aleluia. Nessa manhã, eu tenho a certeza que o Espírito Santo está falando com você. Reflita, medita. Não deixe essa palavra ser roubada pelo seu adversário. Não deixe que... Eu ouvi assim, porque o fulano está com princípio de depressão. Ô, meu irmão, não seja ignorante com as coisas espirituais. Paulo fala isso. Depressão é um sintoma que não deveria fazer parte da sua vida, que é a habitação do Espírito Santo. A depressão é a falta de ação do Espírito Santo no homem carnal. A depressão é falta de ação do Espírito Santo no homem carnal. Depressivo. Oh, meu Deus. Tu pode se angustiar. Paulo fala isso. Você pode se entristecer. Agora, deprimir, não. Não é isso que a Bíblia diz. Você se angustiar não é ser deprimido. Se você se angustiar, não é você estar em depressão. Está repreendido. Porque a depressão já passou da opressão para chegar à possessão. E quem é que possui do crente deprimido? É o diabo. Eu não posso aceitar isso, porque a Bíblia fala que em Jesus eu sou mais do que vencedor. Só que tem os lógicos, tem os racionais com a resposta para tudo, esquecendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se a Bíblia diz, por que eu vou ouvir o que todo mundo diz? Se a Bíblia diz, por que eu vou me deixar levar por conversas sem base? O meu fundamento é a palavra.
o meu fundamento, como aquela canção. A tua palavra é meu alimento. Aleluia! A tua palavra é o meu alimento. E disse Davi no Salmo 119, diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero que nessa manhã, nessa live ao vivo, você medite no que eu estou falando nessa manhã. Que você possa pensar que você não é somente um ser criado. Você foi um ser formado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que nessa manhã você tem que pensar, repensar, fazer e refazer e não deixar que o diabo roube a sua alegria nesse dia. Como disse o salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemos e se alegremos nele. Aleluia! Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que nessa manhã, nessa live, ao vivo, compartilhe essa mensagem com aqueles que você conhece. Compartilhe essa mensagem com aqueles que estão precisando ouvir uma palavra, não uma palavra de autoajuda, mas uma palavra que vem do alto, a ajuda. Aleluia! Que nessa manhã, medite, reflita e tome posse. Essa é a palavra de Deus. Shalom Adonai. Deus abençoe e Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a nossa próxima live. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado, confirmado com os teus milagres. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E nessa manhã, pense em meus passos, o que faria Jesus? Deus abençoe. Tchau, tchau.